Uma dica, caso vocês achem que essa camada de pintura branca está muito forte, é basicamente diminuir um pouco a opacidade. Quando a gente faz esse tipo de procedimento, a gente torna esses elementos um pouco menos chamativos. Então, eles não vão aparecer tanto quanto eles estavam aparecendo antes e talvez eles fiquem um pouquinho mais interessantes. O próximo passo aqui é fazer as sombras. As sombras num corte humanizado, elas têm um papel muito importante para demonstrar a profundidade do ambiente. Então, quando a gente coloca algumas sombras, a gente está indicando, por exemplo, que essa parede de cimento queimado está um pouquinho mais atrás do que essa de madeira. A gente também destaca as áreas que a luz não chega, como essas áreas embaixo da bancada, essa outra área aqui embaixo da cuba da cozinha, do armário, enfim. Então, as sombras ajudam a gente no corte a mostrar um pouco mais do espaço em si, mesmo que seja uma representação bidimensional. A minha sugestão para criar sombras é primeiro criar uma camada específica para elas. Então, eu clico no botão de criar camada. Eu vou chamar essa camada de sombras. Eu posso deixar essa camada abaixo da camada de paredes, mas acima das outras camadas, já que ela tem que aparecer. E eu tenho que aqui começar a pensar onde que eu quero que tenha sombras e onde eu acho que não tem nada a ver. Uma sugestão é fazer uma seleção das áreas que as sombras vão aparecer. Por exemplo, aqui onde eu tenho a sala, eu vou fazer um retângulo. Inicialmente, eu posso até fazer esse retângulo em volta de toda a extensão do cimento queimado. E aqui eu vou selecionar a minha ferramenta pincel, que é o Brush, atalho B, e eu vou começar a pintar de preto, então vou escolher aqui a cor preta. Vou querer um pincel um pouquinho menor, eu vou diminuir o tamanho dele. A gente pode diminuir o tamanho do pincel clicando aqui em cima ou usando esse atalho que é o colchete. Então vou diminuir um pouquinho. Ele está com uma opacidade baixa e é justamente isso que eu quero. Eu não quero criar uma sombra muito forte, porque depois eu tenho dificuldade de controlar isso. Então, o ideal é aqui onde a gente tem a opacidade do pincel, colocar realmente um valor bem baixinho, porque aí a gente vai pintando aos poucos e vai percebendo como é que está ficando. Então, aqui eu quero escurecer principalmente essa parte aqui, que seria um canto. Aqui eu quero escurecer bastante para evidenciar que a parte de madeira está na frente do cimento queimado, então acho importante chamar atenção para isso. Aqui eu também posso escurecer um pouquinho, enfatizando aqui essa quina aqui, do meu projeto. Aqui embaixo eu também vou escurecer um pouquinho, embaixo aqui dessa bancada. Aqui também. Então, esse é um processo que é um pouco no olhômetro. É importante que a gente use a nossa sensibilidade para perceber onde que deve ter sombra, onde que não deve, onde que está estranho, onde que está ok. Aqui, por exemplo, eu vou fazer um retângulo novo, porque eu quero enfatizar que essa parede está lá no fundo. Então, a sombra vai me ajudar para isso também. Vou novamente no pincel e vou escurecer essa parte, dando mais destaque a essa parede aqui da direita. Então, aqui, aqui também eu posso colocar um pouquinho de sombra. E esse é um processo que vocês podem agora, com calma, fazer até chegar num resultado que vocês considerem interessante. E sempre lembrem, de fazer uma seleção, porque quando a gente faz a seleção, o pincel ele só pega nessa seleção. A gente consegue controlar melhor o que a gente quer pintar, o que a gente não quer. Então, eu vou ainda usar o pincel aqui em alguns lugares para deixar esse resultado um pouco mais interessante, sempre fazendo aqui uma seleção de onde eu quero a sombra. E onde a gente estiver um pouco arrependido, a gente pode vir com a própria borracha. A gente pode escolher aqui novamente uma opacidade bem baixa para essa borracha, de maneira que eu consiga também, com uma certa sensibilidade, tirar algumas áreas de sombra que eu não tenha gostado. Então, eu achei que ficou um pouquinho forte aqui, eu vou clicando bem aos poucos. Tá? E eu já estou chegando aqui num resultado que eu considero legal. Aqui acho que ficou um pouquinho exagerado, eu vou tirar também. E só da gente desligar e ligar aqui a sombra, a gente percebe a importância dela em termos de profundidade. Eu quero, para finalizar,
colocar um pouco de sombra aqui nessas esquinas, mas de maneira um pouquinho mais leve. Aqui eu posso fazer uma seleção. Venho aqui com o pincel novamente, estou na camada sombra. E eu quero só escurecer um pouquinho, também para enfatizar essas esquinas, que são áreas que a luz ela vai chegar com um pouco mais de dificuldade. Uma outra técnica legal aqui do Photoshop diz respeito a uns filtros que produzem efeitos de renderização. Então, quando a gente olha o nosso corte, a gente repara que tem algumas áreas mais iluminadas, como essa área aqui onde a gente tem esse pendente. Aqui em cima também a gente tem como se fosse um spot, alguma coisa com uma luz mais direcionada. E seria legal a gente tentar fazer isso no Photoshop. A gente poderia fazer isso com o próprio pincel, com o próprio brush, colocando uma cor branca, criando uma camada específica para isso e pintando, o que geraria um efeito bom. Mas eu queria mostrar um recurso mais novo do Photoshop, que são justamente efeitos luminosos. Para fazer isso, primeiro eu vou pegar a minha camada cimento queimado e vou fazer uma cópia dela usando o atalho Ctrl J, de forma que eu preserve a minha camada original. E eu quero pegar essa camada que eu copiei e eu quero aplicar um filtro de renderização chamado Efeitos de Iluminação. Esse filtro é bem interessante porque ele permite que eu insira como se fossem pontos luminosos. Esses pontos luminosos eles vão criar efeitos bem interessantes que a gente pode controlar. Primeiro, a gente pode mudar o tamanho desse ponto, por exemplo, diminuindo ou aumentando a partir desses botõezinhos. A gente pode movimentar clicando e segurando esses pontos ao redor aqui da nossa imagem. A gente pode também rotacionar clicando e movendo aqui em cima desse ponto aqui em cima. E com isso a gente vai ter efeitos diferentes. A gente tem controle sobre esses efeitos luminosos também a partir dessa lateral direita. Aqui eu tenho a intensidade de cada ponto luminoso. Eu tenho aqui a possibilidade de colocar uma cor, reflexo, e descendo aqui um pouco mais, a gente tem essa opção chamada ambiente. O ambiente é bem importante porque ele controla justamente a diferença de tonalidade que essas luzes estão introduzindo. Então, se eu colocar aqui um ambiente bem baixo, ele vai escurecer bastante onde essas luzes não chegam, de maneira a enfatizar mais a aparência delas. Eu quero usar um ambiente aqui um pouquinho mais intenso, porque eu também não quero que fique tão escuro. E eu também não quero todos esses pontos de luz. Eu posso selecionar aqui alguns que tenha mais e eu posso clicar na lixeira para eles sumirem. Eu quero basicamente manter 2. Então eu vou apagar 2. Se vocês precisarem criar novos pontos de luz, é só clicar nesse botãozinho aqui que ele vai criar luzes spot e vai colocar em algum lugar. Eu não quero, então eu vou apagar. E no nosso caso, eu quero basicamente um spot mais ou menos aqui em cima da mesa, porque eu tenho aqui um pendente que eu vou colocar. Então eu posso aqui ajustar a intensidade, pode ser aqui por baixo ou por aqui também. Eu vou ajustar por aqui, eu não quero uma luz tão forte assim. E esse spot eu vou trazer para cá, como se eu estivesse simulando uma luz pontual aqui bem nessa quina, iluminando aqui a cozinha. Eu posso girar um pouquinho se eu quiser. Tomar cuidado para não iluminar do outro lado da parede. E quando eu estiver satisfeito com essa renderização, eu aperto OK. E o que ele fez foi pegar a camada que eu tinha copiado e ele agora consolidou essa camada com esse efeito luminoso. Eu sugeri que a gente copiasse essa camada justamente porque se em algum momento a gente se arrepender, basta que eu desligue essa camada e eu volto a ter a minha camada original. Mas como vocês podem ver, o efeito dessa luz, na minha opinião, foi um efeito bem interessante.